O que é lombalgia? Até onde ela pode se agravar ao ponto do paciente precisar de uma intervenção cirúrgica? Bom, a lombalgia, na verdade, ela é um processo de inflamação do tecido muscular que acarreta no segmento lombar, entre a primeira vértebra lombar e a primeira vértebra da região sacral, instalados na coluna vertebral da pessoa. Então, quais são os fatores de risco? Sedentarismo, deficiência de força muscular para fazer suas atividades de vida diária. Na verdade, uma pessoa que anda muito e a pessoa é sedentária, automaticamente ela não tem força, não tem resistência muscular para aguentar aquela atividade. Excesso de peso, a pessoa ela é idosa, a pessoa tem atividades que ela fica muito tempo na posição sentada. Olha só, muitas pessoas acham que a atividade física ela é excelente para a coluna vertebral. Mas se a pessoa fica muito tempo na região, na posição sentada e muito tempo na posição em pé, isso também acaba acarretando dores na região da lombar. A pessoa que fica muito tempo sentada é muito pior do que uma pessoa que fica muito tempo na posição em pé. Porque a pessoa que fica na posição sentada, ela fica com a musculatura parada. Musculatura parada, ela não entra em contração muscular. Não tem contração muscular, não tem reparação da reeducação da postura. Então, quando a pessoa entra no processo de dor lombar, ela pode desencadear outros fatores de risco que possa levar a uma cirurgia. A primeira delas é a hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Quando a gente imagina uma coluna vertebral, a gente tem que imaginar que cada segmento da coluna vertebral ela tem um disco vertebral. Então, esse disco vertebral ele é feito de um anel fibroso e de um núcleo pulposo. Então, essas extremidades desse disco intervertebral vai ter a função primária de aguentar a sobrecarga articular. Quando uma pessoa ela vai correr, ou ela vai andar, ela vai sentar ou levantar, esse disco articular ele vai ser responsável por amortecer o entrave que acabar acontecendo entre essas vértebras, né? Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, a gente tem que imaginar que a hérnia acontece quando esse disco intervertebral ele acaba ocorrendo a protusão desse disco para fora daquele acolchoamento que acontece entre as vértebras. Então, doutor, quando essa dor começa a ser assim, insuportável, já é praticamente um caso que ela deve ficar, que a pessoa deve já ficar bem preocupada e procurar saber o que está acontecendo. Porque nesse caso, quando a pessoa tem esse processo de dor, geralmente a hérnia de disco ela não anda sozinha. Então, alguém já ouviu falar em alguma vez do processo do nervo ciático, a famosa ciatalgia. Então, o que é a ciatalgia? Quando a gente tem o processo de hérnia de disco, essa hérnia de disco geralmente ela ocorre lá próximo da lombar, próximo do quadrado lombar, próximo da nossa região glútea, e ela acaba comprimindo o famoso nervo ciático. Quando você tem a compressão desse nervo ciático, ocorre um efeito cascata. Você tem uma compressão do nervo, esse nervo vai mandar dor para a região local, nunca para cima. Quando você tem uma região nervosa que gera dor, geralmente é da onde está pinçando o nervo para baixo. Então você tem uma região de dor na lombar, tem uma região de dor na região do glúteo, na região de coxa, na região de fossa poplítea, que nada mais é daquele espaço entre o joelho, né, abaixo do joelho, entre a panturrilha, entre a perna e a musculatura da coxa. E também acaba gerando essa dor, inervando essa dor para a região do tornozelo e do pé. Então, quando ocorre esse processo de dor, essas dores já são insuportáveis. A pessoa já não consegue ter uma vida social correta, saudável, né? Então, quando ela chega ao médico se queixando dessas dores, é feito um exame, né? É feito um exame de imagem, onde essa pessoa acaba detectando o grau que está esse nervo ciático. Quando esse nervo ciático começa a entrar num processo muito inflamatório, é que realmente a hérnia de disco está muito avançada. Quando a hérnia de disco está avançada, ela vai entrar num processo cirúrgico. Né, o médico indica, eles vê a possibilidade dessa cirurgia ter algum tipo de sucesso, né? A pessoa que é muito idosa, geralmente, a gente faz alguns tipos de tratamentos
conservadores, né? Quando a pessoa ela está com uma meia-idade de 40 a 50 anos, a pessoa é indicada a fazer esse tipo de cirurgia, e aí o nome da cirurgia que a gente vai ter, a gente chama de artrodese. O que é artrodese? Artrodese nada mais é que uma pessoa que vai entrar nesse processo de cirurgia, vai ser retirado, né, parte desse disco intervertebral, e na parte desse disco intervertebral a gente vai colocar algumas endopróteses. Na verdade, a gente vai colocar algumas placas e pinos, e muitas vezes a gente vai fazer um processo de ancoragem. A gente vai ancorar a coluna, tentando estabilizar, né, aonde esse disco intervertebral está lesionado, e vai acabar também diminuindo muito o processo de dor, porque você vai acabar deixando de ter o pinçamento do nervo ciático. Qual é o grande problema disso? Onde você tem esse processo de artrodese, você não tem mobilidade articular. Você acaba tendo uma diminuição desse movimento. E é aí que vai entrar o processo reabilitativo da fisioterapia. Você vai entrar no processo de reabilitação, onde você vai fortalecer todos os segmentos musculares que acompanham a função da onde se encontra esse processo de cirurgia, no qual a gente vai promover uma maior mobilidade dos outros segmentos, fortalecendo a região e também trabalhando muito a reeducação postural, porque a pessoa vai ter uma alteração da marcha, a pessoa vai ter uma alteração do processo de dor. Essa pessoa vai ter agora, a gente chama de dores ao amanhecer e dores na mudança de tempo, porque quando a pessoa tem um processo de cirurgia onde ela coloca essas endopróteses, quando chega no dia seguinte, a pessoa sente alguma dor na mudança de tempo, porque toda a sua temperatura corporal, ela esquenta mais para se manter numa temperatura basal que todo ser humano tem. Só que esses pinos e placas, eles não são aquecidos, porque são um material externo. E aí, essa sensibilidade que a pessoa tem ao frio acaba gerando uma dor muito forte. Então, a pessoa acaba se acostumando com essas dores, e o que a gente indica para esses pacientes é sempre ter uma bolsa de água em casa, para quando a pessoa perceber que vai ter essas dores, a pessoa fazer uma compressa de água quente para que seja amenizada essas dores dessas mudanças de tempo que venham a ocorrer. Ok, mas também a gente está falando de que percentual, né, doutor? Porque hoje em dia, em último dos últimos casos que é feita a cirurgia, né? Por exemplo, de 10 pessoas, quantas são indicadas em média, em cima dos estudos que são feitos atualmente? Bom, em relação à dor lombar, vamos primeiro para a dor lombar. A cada 10 pessoas, 8 pessoas vão ter dor lombar em algum momento de sua vida. Quando a pessoa passa por um processo de hérnia de disco, aí a cada 10 pessoas que tem um processo de hérnia de disco, de 4 a 5 pessoas têm indicação para fazer a cirurgia. Porque essas dores elas começam a acarretar muito no aspecto de vida do paciente. A pessoa acaba não conseguindo nem levantar da cama e acaba gerando um processo psicossomático. A pessoa acaba tendo um processo de depressão, de estresse, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue ter uma vida social ativa. Então, é muito complicado. Quando começa a afetar a parte social, aí existe uma preocupação muito grande para as doenças associadas, como estresse, depressão, síndrome do pânico. Então, a pessoa que passa por um processo de cirurgia tem que ter muita orientação, tem que ter muito critério, né? Hoje em dia, as pessoas elas querem resultados muito rápidos. Às vezes a pessoa opera, né, como qualquer outro tipo de cirurgia. Às vezes uma pessoa sofre uma lesão de menisco de joelho e às vezes o joelho não fica bom depois que opera. Por quê? A pessoa acaba não seguindo os conselhos, a pessoa volta a ganhar peso novamente, a pessoa acaba se alimentando mal, a pessoa acaba deixando de fazer atividade física por causa da correria do dia a dia. Então as pessoas começam a sentir as dores novamente. Então tem que ter muito critério e muita orientação médica, fisioterapêutica, porque quando a pessoa entrar num processo de cirurgia, a pessoa tem que cuidar para que as dores não venham a ocorrer de novo. E isso quer dizer mudança no hábitos de vida diária. Agora, sobre a recuperação com o tratamento, ele é feito, é óbvio que a pessoa acabou de sair de uma cirurgia, no tempo que ela precisa começar o tratamento com o fisioterapeuta.
Como é feito esse tratamento? Ele é feito com equipamentos? Ele é feito apenas com a parte manual? Como é que é feito o tratamento para a recuperação, doutor? Bom, as recuperações, elas dependem do estágio da dor do paciente. Em primeiro lugar, quando o paciente acaba de fazer um processo cirúrgico, acaba de passar por um processo de cirurgia, a pessoa vai entrar no processo de dor aguda. Essa dor aguda é a dor mais forte que o paciente tem. Essas dores, elas são esporádicas, essas dores ocorrem em qualquer momento do dia. Quando a pessoa entra num processo de dor aguda, em primeiro lugar é feito um processo de analgesia. Esse processo de analgesia pode ser feito com eletroterapia, né? Claro que respeitando o seu tempo de tratamento, de 10 a 15 minutos. Pode ser feito também termoterapia, que é através de compressas quentes, e através de terapias manuais. A fisioterapia ela atua através de diversos tipos de terapias manuais, através de Maitland, Cabot, Bobat, quiropraxia, RPG, Pilates, né? Então, alguns processos também pode ser oferecido ao paciente. A acupuntura. A acupuntura foi uma das primeiras especialidades que a fisioterapia adotou lá na década de 70 para 80. Hoje em dia, os médicos eles começaram a utilizar depois da fisioterapia. Quem começou com a especialização da fisioterapia, da acupuntura, foi a fisioterapia, né? Então, ela começou a atuar, em primeiro lugar, no processo de dor desse paciente. Então, hoje em dia, no processo de dor aguda, é muito utilizado o processo de acupuntura, juntamente com a dor aguda. Passou o processo de dor aguda, quando ele vai entrar no processo de dor crônica, essas dores crônicas são utilizadas muito alongamento, muito exercício resistido, muito exercício passivo, no qual a pessoa faz o exercício em acompanhamento com o profissional fisioterapeuta, né? Na verdade, o fisioterapeuta, quando for entrar nesse tratamento, na fase final, ele tem que auxiliar o paciente a fazer um trabalho no qual ele vai trabalhar a reeducação postural, no qual ele vai trabalhar no processo do alongamento, porque geralmente quando a pessoa passa por um processo de cirurgia, a musculatura se encontra encurtada, sem função, e a pessoa também acaba adquirindo alguns resquícios dessa cirurgia, como tecido de fibrose. Então a fisioterapia fala assim, quando a gente vai fazer uma reabilitação, a gente tem que entrar no processo de quebrar essa fibrose, para que a gente consiga também melhorar a recuperação desse paciente, e consiga retornar às suas atividades de vida diária da melhor forma possível.